Pastor Eduardo Almeida, vem comigo na palavra. A palavra que cura, que salva, que liberta, que edifica, que levanta e que nos mantém de pé. É a palavra. Vamos orar para iniciar esta live. Nós vamos fazer algumas leituras da Bíblia e vamos fazer algum comentário. Amém? Vamos orar. Maravilhoso Deus, eterno Pai, Senhor Jesus, eu te agradeço por este momento, por esta live. Abençoa, meu Pai, esta plataforma, os internautas, que através dessa palavra, meu Pai, a palavra possa alcançar corações, meu Pai, e mudar vidas e história, em nome de Jesus. Glória a Deus. Nós paramos na nossa leitura da Bíblia, nós paramos em Gênesis 7, 8, nós lemos capítulo 7 e o 8, falamos sobre a arca de Noé, sobre o projeto que foi dado a Noé. Vamos lá, Gênesis 7, 8, nós lemos capítulo 7, nós paramos capítulo 7, versículo 8, capítulo 7, capítulo 8. Isso. Vamos lá. Deus, nós falamos acerca da criação, capítulo 1, capítulo 2, tudo perfeito, tudo que Deus criou foi bom. Tudo que Deus criou foi bom, capítulo 1, capítulo 2. E interessante que a Bíblia nos mostra que a criação do homem, ela foi precedida por um conselho divino. Deus, a Bíblia está escrito, façamos o homem. Então, esse façamos está no plural. Então, foi um conselho do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Façamos o homem, olha só, a nossa imagem e semelhança. E que semelhança é essa? Que imagem é essa? Imagem moral. Então, nós podemos ver que Adão foi criado santo, perfeito. Mas, no capítulo 3, nós podemos ver, pela sua desobediência, porque Deus dotou todos os seres humanos, homens e mulheres, com livre-arbítrio. E o que significa livre-arbítrio? O livre-arbítrio é a capacidade, é o direito que eu tenho de fazer escolha. Deus nos dá essa liberdade para fazer escolhas. Deus nos dá essa alternativa de escolher entre o bem e o mal. Ele nos dá essa liberdade para fazer escolhas. Mas a Bíblia vai dizer, escolhe hoje a vida, escolhe hoje a bênção. Porque nós sabemos que o mal, o pecado, a maldição traz consequências sérias. Isso nós podemos ver em Gênesis capítulo 3. Por causa do pecado, por causa da desobediência, entrou a morte no mundo, entrou a enfermidade no mundo. O homem foi criado para viver eternamente, mas Deus falou para Adão, porque você deste ouvido para tua mulher e comeste do fruto que eu ordenei que não comeste, então você é pó e ao pó você vai tornar. Então nós podemos ver a deteriorização do corpo, a degeneração do corpo. Então todos nós iremos passar pela morte física, exceto aqueles que vão ser arrebatados, que é claro que é um outro assunto, mas eu creio no arrebatamento da igreja. Maranata, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Então, capítulo 4, nós podemos ver a degradação do ser humano. Caim mata Abel, e Deus pergunta para Caim, fala, Caim, cadê teu irmão? E ele, sem educação, ele fala assim, sou eu guardador do meu irmão? Isso me chamou a atenção, essa palavra. Nós somos sim, nós temos que guardar os nossos irmãos, o nosso irmão, sim, da fofoca, da calúnia, do diz que me disse. Você, eu quero abrir um parênteses aqui e dizer aqui, você é guardador do teu irmão. Certo? Capítulo 5, nós podemos ver a apostasia. No capítulo 5, a genealogia de Sete. Adão, nós podemos ver que a genealogia do Messias, do Gênesis 3,15, passa por Sete, passa por Malalel e passa por Sete. Então,
nós podemos ver no capítulo 5, quando Deus, olha no versículo 1, este é o livro das gerações de Adão, no dia em que Deus criou o homem, a semelhança de Deus o fez. Mas já no versículo 3, Adão viveu 130 anos e gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem. Então aqui já conforme a imagem de Adão, quer dizer, uma imagem caída, uma natureza caída. Então, olha como a imagem e semelhança, né, imagem e semelhança do homem foi afetada pelo pecado. A alma foi afetada pelo pecado, o corpo foi afetado pelo pecado. Então olha aqui, ó, e o espírito foi afetado pelo pecado. Então a Bíblia vai dizer que o homem ele é composto, é uma tricotomia, espírito, alma e corpo. E sempre eu costumava falar corpo, alma e espírito, mas não é, é espírito, alma e corpo. Santificai-vos em tudo, espírito, alma e corpo, porque a santificação, amado, a intimidade primeiro ela vem de dentro para fora. Amém? Então vamos iniciar a nossa leitura. No capítulo 6 nós lemos da apostasia universal e a condenação do mundo através do dilúvio, que foi universal. A Bíblia fala que Deus se entristeceu de haver feito o homem, mas esse se entristeceu significa que ele se lamentou, né? Ele se arrependeu, ele se lamentou, ele se entristeceu de haver feito o homem. Noé constrói a arca, certo? E ele fez a arca conforme o projeto que Deus tinha dado para ele, tudo, né? E assim Noé, conforme tudo que Deus lhe mandou, ele fez. O projeto, a arca era simples, como o evangelho é simples, mas é poder de Deus que salva, é poder de Deus que transforma, é poder de Deus que muda, é poder de Deus que batiza com o Espírito Santo, é poder de Deus que nos concede dons espirituais, é poder de Deus, certo? Capítulo 7 e 8, as águas, quando antes de Noé sair da arca, ele solta o corvo, depois ele solta a pomba. Nós falamos que a pomba simboliza o Espírito Santo, falamos dos 3 voos da pomba também, representando, fazendo uma tipologia, né, com a atuação do Espírito Santo no Antigo e no Novo Testamento. Amém? Vamos lá. Então, capítulo 9. Então nós paramos aqui, lemos o 7 e 8, agora nós vamos ler o capítulo 9, que nós podemos ver no capítulo 8, quando a primeira atitude, quando Noé sai da arca, a primeira coisa que Noé faz é ele levantar um altar, e ele vai adorar a Deus, quer dizer, o altar do agradecimento. Noé, quando sai da arca, seu primeiro pensamento, sua primeira atitude, ele constrói um altar e agradece ao Senhor. Precisamos construir o altar, amado, levantar o altar do agradecimento e ser grato pela salvação, e ser grato. O que darei ao Senhor por todos os benefícios que Ele tem me dado? Sejamos gratos a Deus. Então o altar do agradecimento, no capítulo 8, 9, nós podemos ver o recomeço agora da civilização. No capítulo de número 9, vou repetir, o recomeço da civilização, certo? Vamos ler então. E abençoou Deus a Noé e seus filhos e disse-lhe: frutificai, multiplicai-vos e enchei a terra, e será o vosso temor e o vosso pavor sobre todo animal da terra, sobre toda ave dos céus, tudo o que se move sobre a terra, todos os peixes do mar, na vossa mão são entregues. Tudo quanto se move, que é vivente, será para vosso mantimento. Tudo vos tenho dado, como a erva verde, a carne, porém, com a sua vida. Isto é, com o seu sangue não comereis. Certamente requererei o vosso sangue, o sangue da vossa vida, da mão de todo animal, o requererei, como também da mão do homem. Então Deus estabelece um sistema de justiça aqui. E da mão do irmão, de cada um requererei a vida do homem. Quem derramar o sangue do homem, pelo homem o seu sangue será derramado, porque Deus fez o homem conforme a sua imagem. Apesar que essa imagem foi afetada pelo pecado, mas Deus fez o homem conforme a sua imagem. Mas vós frutificai, multiplicai-vos, povoai abundantemente a terra e multiplicai-vos nela. E falou Deus a Noé, está chovendo forte,
E falou Deus a Noé e a seus filhos com ele, dizendo: E eu, eis que estabeleço o meu concerto convosco e com a vossa semente, depois de vós, e com toda a alma vivente, que convosco está, de aves, de reses, de todo animal da terra convosco, desde todos que saíram da arca, até todo animal da terra. E eu convosco estabeleço o meu concerto, que não será mais destruída toda a carne pelas águas do dilúvio, que não haverá mais dilúvio para destruir a terra. E disse Deus: Este é o sinal do concerto que ponho entre mim e vós, entre toda a alma vivente que está convosco, por gerações eternas. O meu arco tenho posto na nuvem, e este por sinal do concerto entre mim e a terra. E acontecerá que quando eu trouxer nuvens sobre a terra, aparecerá o arco nas nuvens. O arco nas nuvens. Então me lembrarei do meu concerto que está entre mim e vós. Ainda toda alma vivente, de toda a carne e águas, não se tornarão mais em dilúvio, para destruir toda a carne. E estará o arco nas nuvens, e eu o verei, para me lembrar do concerto eterno entre Deus e toda alma vivente, de toda a carne que está sobre a terra. E disse Deus a Noé: Este é o sinal do concerto que tenho estabelecido entre mim e toda a carne que está sobre a terra. E os filhos de Noé, que da arca saíram, foram Sem, Cã e Jafé. A linhagem de Gênesis 3,15 passa por Sem, não passa por Cã e Jafé. Estes três foram os filhos de Noé, e destes se povoou toda a terra. Olha só, vou repetir. E desses, Sem, Cã e Jafé, povoou toda a terra. Vamos lá. E começou Noé a ser lavrador da terra. E começou Noé a ser lavrador da terra, e plantou uma vinha. Olha o que vai dar isso. E bebeu do vinho, e embebedou-se, e descobriu-se no meio de sua tenda. E viu Cã, o pai de Canaã, a nudez de seu pai, e fê-lo saber ambos a seus irmãos fora. Então tomaram Sem e Jafé uma capa, e puseram-na sobre ambos os seus ombros. E indo virados para trás, cobriram a nudez do seu pai. E os seus rostos eram virados, de maneira que não viram a nudez do seu pai. E despertou Noé do seu vinho. Quer dizer, Noé ficou bêbado. Quando ele desperta do seu vinho, né, aquele dia de ressaca, olha o perigo da bebida alcoólica. Por isso que a Bíblia fala: não vos embriagueis com vinho, que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo de Deus. Eu vou repetir: enchei-vos do Espírito Santo de Deus. E despertou Noé do seu vinho, e soube o que seu filho menor lhe fizera. E disse: Maldito seja Canaã, servo do servo seja a seus irmãos. E disse: Bendito seja o Senhor, Deus de Sem, e seja-lhe Canaã por servo. Alargue Deus a Jafé, e habite nas tendas de Sem, e seja-lhe Canaã por servo. E viveu Noé, depois do dilúvio, 350 anos. E foram todos os dias de Noé 950 anos, e morreu. Então, eu quero fazer aqui nós vamos ler aqui só leitura bem tranquila, bem devagar, sem pressa, no passo do gado. Amém? Que nem Jacó falou para Esaú: eu vou no passo do gado. Pode ir na frente você, ele tinha um outro ritmo. Né? Nós lemos a Bíblia em 100 dias, foi bem corrido, frenético. Mas agora tranquilo, né? Para a glória de Deus. 28:9. Vamos lá, fazer um comentário aqui. Então, nós paramos hoje no capítulo 9. Vou colocar aqui, Gênesis 9. Nós lemos o 9 só.
Agora nós vamos ler um do Novo Testamento, 1 ou 2. O interessante aqui que eu quero chamar a atenção, nesse capítulo 9 que lemos, quando os filhos de Noé saem para repovoar a terra, o recomeço da civilização, do capítulo 9 ao 11, nós podemos ver, Deus também estabeleceu um sistema de justiça aqui, e a Bíblia fala também já no capítulo 9, acho que é a primeira vez que aparece, 9:4, a carne, porém, com a sua vida, isto é, com o seu sangue também não comereis, não podemos comer. E isso também, quando na igreja quando houve um concílio, o primeiro concílio da igreja, em Atos capítulo 15, Deus fala também, olha aqui, Atos 15. Nós podemos ver que a igreja, falando de igreja já, pegando o gancho que com o sangue, com a sua carne não comerá, glória a Deus. O som tá bom? Tá bom? Estão me ouvindo? Glória a Deus. Que esse dia teve um problema técnico, apareceu um negócio na tela aqui e depois não saiu o áudio não estava saindo, estava bloqueado. Vamos lá. Então nós lemos o capítulo 9. Amém? Olha que interessante. A igreja, lembrando aqui, falando da igreja. A igreja, ela é um projeto que nasceu na eternidade. A igreja, ela é um projeto da eternidade. Ela é um projeto da eternidade, a igreja. E nós podemos ver que ela foi declarada, ela foi revelada pela primeira vez em Cesareia de Filipe. Quando Jesus fala Jesus fala para Pedro, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificaria minha igreja. Edificarei minha igreja, e a porta do Hades não prevalecerão contra a igreja, certo? Então, ela é um projeto da eternidade. Deixa eu ver aqui, ó, 16. A igreja é um plano de Deus na eternidade. Foi anunciada pela primeira vez em Cesareia de Filipe, foi comprada no Calvário e foi inaugurada, olha só, em Pentecoste. E foi inaugurada eu vou repetir, isso aqui é lindo. A igreja é um plano de Deus na eternidade, foi anunciada pela primeira vez em Cesareia de Filipe e foi comprada no Calvário. E foi inaugurada com poder e revestimento do Espírito Santo em Pentecoste. Em Pentecoste. Amém? Glória a Deus. Vamos lá. Atos capítulo 15. A gente não perdeu foto aqui, houve um probleminha técnico aqui, tá? Atos capítulo 5, primeiro concílio da igreja, né? Isso aqui é lindo. Então a igreja, ela foi inaugurada, né? Jesus sobe ao céu, deixou uma promessa.
Capítulo 2, o batismo com o Espírito Santo, a igreja inaugurada. Capítulo 3, o primeiro milagre da igreja. O capítulo 4, nós podemos ver Pedro e João perante o Sinédrio. E há um versículo interessante que fala: em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro há. E nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo qual devemos ser salvos. Então a nossa salvação está numa pessoa, não está numa placa, numa instituição, numa denominação, está numa pessoa. Essa pessoa é Jesus, Ele é o caminho, a verdade e a vida. Certo? No capítulo 5, o primeiro pecado da igreja ali, né? Quando Ananias e Safiras mentem para o Espírito Santo, o Espírito Santo é Deus. Enfim, capítulo 6, a instituição dos diáconos. Estevão, o primeiro mártir, né, no capítulo 7. No capítulo 8, o evangelho chega em Samaria, houve um avivamento. O evangelho alcança os gentios. E houve um avivamento aqui, né, em Samaria. Amém? Capítulo 9, a conversão de Paulo. No capítulo 10, o Espírito Santo ali na casa de Cornélio. Cornélio e a sua casa, eles são batizados com o Espírito Santo. Capítulo 11, Pedro justifica-se perante a igreja por haver batizado Cornélio, que era gentil. No capítulo 12, Tiago é morto pela espada e Pedro é solto da prisão, porque a igreja orava continuamente por Pedro. No capítulo 13, a primeira igreja gentílica, nós podemos colocar aqui isso, certo? Na igreja que estava em Antioquia. E foi ali a primeira viagem missionária de Paulo. No capítulo 14, nós podemos ver o evangelho é pregado em Icônio, em Listra, o sucesso, a perseguição e a volta a Antioquia. E a Bíblia vai dizer 14:9. E este ouviu falar Paulo, que fixando nele os olhos, e vendo que tinha fé para ser curado, disse em voz alta: levanta-te direito sobre os teus pés. E ele saltou e levantou. Olha só que linda essa passagem. Estando assentado em Listra, certo varão, leso dos pés, coxo, desde o seu nascimento, o qual nunca tinha andado, e este ouviu falar, Paulo, que fixando nele os olhos, vendo que tinha fé para ser curado. Olha só, Paulo viu que ele tinha fé para ser curado. Paulo, aqui nós podemos ver a palavra do conhecimento, né? O dom do conhecimento. E no capítulo 15, eu falei tudo isso daqui só para chegar aqui no capítulo 15, algumas questões do rito mosaico foi estabelecido, que estavam querendo judaizar o evangelho. Capítulo 15, versículo de número... Primeiro concílio da igreja. Olha o que foi declarado: que vos abstenhais das coisas sacrificadas dos ídolos e do sangue, da carne sufocada, da fornicação. Dessas coisas farei bem, se vos guardardes. Bem vos vá. Tendo eles então despedido, partiram para Antioquia, e ajuntando a multidão, entregaram a carta, né? Foi entregando a carta do que decidiram no concílio. Bem, então vamos voltar lá onde nós estávamos. Então, a carne, porém, com a sua vida, isto é, com seu sangue, não comereis. Amém? Então vamos concluir voltando aqui no capítulo 9 do Antigo Testamento, de Gênesis. Amém? Nós podemos ver que Cã expôs o seu pai. Eu quero dizer algo aqui que eu aprendo. Olha aqui, porque o pai bebeu, estava nu. Cã, em vez de vestir o seu pai, expôs seu pai para fora. E não, meus irmãos, nós não podemos expor os nossos irmãos para fora, não. Porque Deus nos levantou,
Deus te levantou não para expor, mas para cobrir, para encobrir, para cobrir. Olha só, Deus nos levantou para tratar, para cuidar, para orar, para restabelecer. Né? Mas tem gente que expõe e tem gente que cobre. Ó, a descendência de Cã é uma descendência que quebra princípios. E quebrou o princípio de honrar o seu pai e tua mãe. Mas sem Jafé, de costas, não quebrou princípios. Então, não quebra os princípios estabelecidos por Deus. Deus te levantou, Deus te chamou para curar, cuidar, restabelecer. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Então, nós concluímos aqui no Antigo Testamento a leitura de Gênesis capítulo 9. Deus te abençoe.